Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, vocês me fazem companhia aqui. De novo coloquei a câmera numa posição um pouco curiosa, que é essa posição aí no painel. É lógico, não é um ângulo que favorece ninguém, mas vamos falar em favorecer aqui. A pauta é bastante, de uma certa forma, atual e para mim, de uma certa forma, bastante antiga, que é a seguinte. Hoje eu acabei me intrometendo um pouco num thread ali, acho que um amigo tinha postado alguma coisa, eu dei algum pitaco, e aí uma moça entrou na jogada e a gente começou uma conversa, e num certo ponto eu simplesmente joguei a toalha. Olha, na boa, posso sair da conversa? Posso deixar pra lá? Posso? Vocês continuam aí, sejam felizes e tal. E aí a justificativa que eu dei pro meu WO, né, pra minha saída olímpica da história, foi simplesmente, olha, eu tenho reservas, estou um pouco cansado, estou um pouco frustrado, e com a possibilidade ou com os rumos que qualquer debate online tomam, por uma série de razões, tal, eu acabei saindo fora. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Isso me lembrou, na verdade, situações anteriores, de uma maneira ou de outra, por razões pessoais e às vezes por razões profissionais também. Eu tenho me envolvido com ambientes online de colaboração faz bastante tempo. Acho que até eu acho que eu já meio que intuitivamente, meio espontaneamente, até por uma questão de temperamento também, eu fomentei já isso, em 99, sei lá, eu tal. Já ganhei prêmio por ter transformado um site que poderia ser só chapa branca, né, um site de agência de publicidade, ter transformado numa comunidade online, blá blá blá, legal. Então essa sempre foi uma questão que me atraiu. Eu sempre fui muito entusiasta, sempre fui muito romântico, de uma certa maneira evangelizei muita gente com relação a essa história da colaboração, da democratização, etc, etc, etc. Mas depois de ver alguns desdobramentos e a maneira como as coisas andavam, eu acabei juntando uma série de considerações minhas num PDF que, por coincidência, eu coloquei disponível esses dias aí, o link, que já está um pouco datado de uma certa maneira, porque foi feito antes dos Facebooks, Twitters da vida, talvez na época o Orkut estivesse surgindo, talvez. Mas que na época não era tanto rede social, mas eram as comunidades, você formava comunidades, né? E aí, uma das questões que eu coloquei ali, que para mim, de uma certa maneira, mina, solapa um pouco qualquer pretensão de democratização ou de democracia nessa história toda, é um fator curioso, que é simples, né? Por mais que a gente está muito acostumado by default, né? By default, ontem mesmo estava num evento na USP, um monte de gente bacana, importante, né? Com aqueles títulos gigantes e tal, e aí todo mundo já parte do princípio da plataforma que democratiza, porque democratiza, porque democratiza, porque democratiza e tal. Ok, né? Mas se você fala da internet como um todo, talvez, né? Mas na hora que você parte para plataformas elas não são necessariamente criadas para serem democráticas, né? Elas têm lá uma série de princípios de design, né? de interesses econômicos que podem ser perfeitamente justos e tal, mas que de uma certa maneira condicionam o que é possível, né? Você fazer, ou a maneira como as coisas são feitas, tal. E isso, a meu ver, pode colocar em xeque a própria noção do quanto esse digital apropriado aí continua sendo democrático ou não. E eu vou tentar colocar alguns aspectos aqui, vamos ver se vai ajudar, se vai fazer algum sentido para vocês aí. A primeira questão é a seguinte, e talvez seja uma das mais dramáticas, né? Vamos imaginar um processo democrático como o voto, né? O voto.
urna eletrônica não foi colocada no alto de uma corda que, sei lá, porque se fosse colocada no alto de uma corda, no alto de uma rampa, putz, só os mais jovens iam conseguir e tal. Também o tempo de votação não é uma corrida, né? Tipo, quem votar primeiro, né? Você coloca lá um horário de entrada, de começo, de fim, você distribui em tudo quanto é canto, você garante, né, condições de acessibilidade para todo mundo. Os velhinhos, se quiserem votar, vão votar. Então, isso é uma tentativa de tornar a participação a mais aberta e isonômica e justa possível, tá? A hora em que eu abro um espaço de debate, vamos pegar, por exemplo, como o Facebook, da maneira que ele é desenhado, né, com aqueles threads inteiros, com as timelines, né, que você não sabe de onde vem aquilo e tal. O que acontece? A primeira questão que eu acho que distingue hoje, talvez até mais do que a questão da questão econômica, quando o assunto é digital, é tempo livre, né? Então vamos imaginar que eu coloque a minha opinião, como eu vivo fazendo, como eu estou fazendo agora, e vou trabalhar, tá? Se alguém tiver mais tempo livre do que eu, e parece que muita gente tem, é capaz que o cara fique o dia inteiro postando, imobilizando, e jogando para a galera dele, e alavancando. A hora que eu volto, algumas horas depois, estou massacrado, né? Estou absolutamente massacrado. É como se, de uma certa maneira, como se fosse uma democracia onde cada um pode votar mais de uma vez, né? E aí, não só massacrado porque algumas pessoas têm mais tempo, e até quando eu for retrucar, pronto, já é tarde demais, a coisa já ganhou uma proporção e tal, mas também por duas questões que são interessantes em termos de Facebook, né? Facebook, isso é um pouco sutil, mas não faz mal, ele é movido pela questão do like, do curtir, do gostar, né? Que é uma coisa meio curiosa, porque tudo bem que a gente, não existe razão pura, né? Quer dizer, qualquer decisão racional, se eu for optar por uma fórmula, uma equação matemática, ou sei lá, cara, tem afeto envolvido nisso, eu nunca consigo ser 100% racional, tem N pesquisas que indicam, mas o que pega para mim é que se é sempre na questão do afeto e do gosto, ou seja, sempre nessa questão do emocional, e aí você tem a questão do dar like, é quem tem mais like, eu acho que isso tende a levar qualquer tipo de discussão para um aspecto um pouco mais passional do que necessariamente racional, mas é uma sutileza, acho que eu fiz aqui uma digressão. Vamos voltar para a questão da diferença fundamental de tempo. Essa é uma questão, para mim, bastante razoável. Eu tenho certeza que eu dei um follow lá no post que eu dei WO, porque senão eu tenho certeza que isso ia ficar o dia inteiro me atazanando, eu não ia ter tempo, eu não ia ter paz, eu ia ter notificação o tempo inteiro, eu ia estragar meu dia, eu não ia conseguir fazer mais nada. A hora que eu ia me sentir impotente, porque eu não vou conseguir interagir na medida em que as questões avançam. Tal. A segunda questão, que também é uma questão talvez de design dessa história, quando você coloca um comentário público, que é isso que muita gente faz, né? Dificilmente você faz um post que seja fechado para um certo grupo, sei lá. A questão é, você pode levar paulada de todo lado. Você começa a sofrer réplicas de gente que você não tem a menor ideia, de quem você nunca viu. Não dá nem tempo de tentar avaliar, essa pessoa está dizendo com que propriedade, ela tem alguma agenda. Esse aspecto de você ficar exposto a tiro, não só de tiro tudo quanto é lado, mas de pessoas com quem você talvez não tenha nem tempo, né, de checar quem qual é a agenda, se ela está falando com propriedade, com honestidade, com decência, se ela, sei lá, né? Isso também tem uma certa perversidade, uma certa crueldade, porque ambientes de debate
se você for construir um ambiente de debate saudável, vou dar um exemplo claro. Minha mulher foi recentemente convidada para dar uma palestra num grupo ali de estudos e tal. A coisa era tão séria que ela teve que, não era só dar palestra, ela teve que preparar essa palestra, enviar, né, antes. Primeiro ela recebeu quem eram os caras que estavam participando, para ela poder mais ou menos já saber com quem ela estava falando. Aliás, toda vez que eu vou falar na ECA também, a Beth Saad me manda antes quem são as pessoas, em que mercado que elas estão, blá blá blá. Isso é bem legal para mim. Então, tá legal. Então não só ela já sabe mais ou menos quem são os envolvidos, como ela prepara o material dela, ela envia para esses caras estudarem antes, eventualmente levantarem questões e já chegarem preparados para... Cara, isso é uma maravilha, isso é sensacional, né? Não tem aquela história de se vira nos 30, não tem aquela história de... Parece que é cabra cega, né? Alguém te venda, você te faz girar que nem até ficar tonto, e você ainda tem que se defender da pancadaria, né? E de novo, pancadaria que vem não só de quem você não tem ideia de quem seja, mas também numa velocidade que você não é capaz de administrar. Em terceiro lugar, eu acho que além dessa questão, primeiro, né, da discrepância de tempo, dessa imprevisibilidade, né, de quem você está falando, eu acho que tem outra questão de design que é um pouco, eu chamo de perversa, que é assim, quando eu entro num Facebook da vida, a primeira coisa que eu vejo, eu não escolhi ver, né? Ou as coisas que assomam diante de mim, eu não escolhi ver, é algum algoritmo maluco, e eu não sei se é um algoritmo tipo What's Hot, né? Tipo Trending Topics, ou se é o que está bombando, eu não sei qual é a mecânica associada a isso. De qualquer maneira, eu me vejo jogado em discussões que eu talvez não acompanhasse, que eu não tivesse interessado, e é muito difícil, pelo menos para mim, abstrair. É muito difícil para mim não interagir ou ficar completamente cego, né? Então são esses três aspectos que logo de cara para mim comprometem, né, o que a gente poderia chamar de uma discussão democrática, sensata, de bons argumentos, blá 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 blá, blá, dentro dessa plataforma que é o Facebook. Outras plataformas também têm bizarrices, por exemplo, o Twitter, que até estou cada vez respeitando mais, porque na verdade ele não se deixou levar por algumas tentações que o Facebook caiu, mas uma questão chata do Twitter é que alguém replica e quando você clica o cara não tem nem perfil, ele não diz quem é, ele não diz onde ele mora, onde ele trabalha, não diz idade, não diz nada. Aí você fala, pô, como é que eu converso com alguém que não tem nem a menor ideia se existe ou se é um robô? Então, nesse ponto, o Twitter tinha seus desafios, eu me nego a fazer qualquer tipo de debate pelo Twitter, é um tiro no pé, né? Mas o Facebook tem essas questões que parecem ser um ambiente democrático, mas favorecem, a meu ver, né, a propagação de flames e de coisas inflamatórias, coisas rápidas, coisas bate-pronto, aparentemente se propagam mais rápido, sobretudo porque, convenhamos, o Facebook não foi criado para debater, o Facebook foi criado para vender publicidade, né? Então, quanto mais as coisas bombam, né, quanto mais as coisas estão lá pegando fogo, melhor para os caras, né? Estamos lá trabalhando de graça para o Marquinho. A questão eu já vi outras maneiras de você construir um ambiente online que propiciavam discussões um pouco mais proveitosas, que você podia se permitir demorar um pouco mais, que eram grupos de discussão, até por e-mail. Eu pilotei um grupo que era o Radinho por anos e anos, e discussões saudosas, discussões boas, respeito, você vai conhecendo as pessoas, tal, e cria-se inclusive um ethos, né, uma certa maneira, né, uma certa etiqueta própria daquele grupo, regras explícitas, regras implícitas, tal. Agora, num ambiente que ela se ferra, ela se passeia, um ambiente freestyle total, eu não sei que tipo de debate que isso favorece, né? De uma maneira ou de outra, talvez eu esteja ficando ou velho, chato, ou cansado, ou sei lá o que, tomei tiro demais, eu não sei.
Mas eu sei que eu não consigo mais me empolgar com essa pretensa, entre aspas, democracia, com esse pretenso, entre aspas, debate, sobretudo porque eu ainda acho que da maneira como o Facebook é construído, ele é mais propenso ao consenso, né, ao consenso que se auto-reforça, do que necessariamente é uma exposição ponderada, alguma coisa, construção de conhecimento. É minha visão. Eu posso estar sendo aqui pessimista demais, tá? Mas, como sempre, estou falar dessa maneira aqui nesse canal que eu criei para mim mesmo é um exercício maluco é um solilóquio, né? Não deixa de ser uma reflexão solitária. É como pensar alto, é como basicamente falar sozinho. Eu sei que para algumas pessoas, espero que para algumas pessoas isso ressoe, que para algumas pessoas isso inspire de alguma maneira ou de outra a reflexão, ou pelo menos, né, perceber que existem pontos de vista diferentes, mas espero de alguma maneira ter registrado aqui por que eu não sou tão oba-oba, ou por que eu não sou tão festivo com relação às possibilidades que o Facebook, especificamente o Facebook, é o que está bombando mais, né? Ainda mais em momentos em que é difícil ficar indiferente, como esse em que a cidade em que você vive, a cidade em que você circula, ela de repente está sendo convulsionada, né? E aí é difícil você ter alguma fotografia útil, relevante, justa, né, do que está acontecendo, porque, de novo, eu ainda acho que isso propicia mais ao consenso e a coisa é inflamável do que qualquer outra coisa. Eu vou aproveitar que parou aqui e vou desligar. Rinês Paula Júnior falando, um abraço, roda e avisa.